porque mesmo em um ano histórico, com diversidade, vencedores incríveis, a gente teve uma cerimônia que foi um fracasso. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje a gente vai falar sobre a pior cerimônia da história do Oscar e o que isso tem a ver com o roteiro. Eu confesso aqui que eu não pretendia fazer esse vídeo. Na verdade, eu não pretendia falar nada mais sobre o Oscar, só que eu tive um incômodo e eu percebi, assistindo a premiação ontem, que eu deveria falar sobre isso. E aí eu fiz um post no Instagram que foi super compartilhado e eu achei que merecia um vídeo. Então já fica a dica, se você não me segue, lá tem conteúdos bem legais relacionados a roteiro e a cinema, o @carolsantoyan. Então eu fiquei pensando, gente, assim, esse Oscar, mesmo assim, a gente tendo os problemas específicos dessa cerimônia, era uma cerimônia menor, não poderia ter muitas pessoas, não foi esse bem o desconforto do Oscar. E eu acho que essa cerimônia pode nos ensinar bastante sobre a escrita de roteiros e sobre estrutura de roteiro. Então, fica até o final do vídeo, porque senão você vai se perder pelo meio do caminho, ok? Primeira coisa, a gente já falou aqui outras vezes, mas é muito importante a gente ter em mente que quando a gente fala em roteiro, a gente não tá falando só de ficção. Você vai se perguntar, BBB tem roteiro? Sim, gente, BBB tem roteiro. Por quê? Pode não ser um roteiro de ficção, mas é um roteiro. Quando o Thiago Leifert tem o paredão, anuncia a pessoa que vai sair na terça-feira no paredão, no último momento do programa, é porque aquilo ali não poderia ser no meio. Agora você imagina, se pegar o paredão, se é a primeira coisa do programa, quem vai assistir o resto? Então existe ali uma estrutura que faz sentido, né? E aí cada dia tem uma coisa e cada programa tem sua própria estrutura. Então sim, reality show tem estrutura, tem roteiro, programas de variedade e premiações têm roteiro. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente poderia, mesmo que numa cerimônia bem mais enxuta, bem mais atípica, transformar esse momento num momento interessante se esse roteiro fosse estruturado, fosse pensado de uma forma que agradasse a audiência e que conseguisse realmente levar o público do início ao fim com uma boa experiência. Então, quando a gente vai para essa premiação, aí a gente tem algumas questões, né? Então, qual seria o roteiro da premiação? A entrada dos números musicais é uma decisão do roteiro, a entrada de uma parte de piada é uma decisão do roteiro. E é isso que eu quero entrar aqui com vocês. A decisão, de colocar a ordem das categorias é uma decisão de roteiro, de estrutura, né? E assim, eu acho que todo mundo que saiba minimamente de narrativa e até quem não saiba, entende que o melhor está no final, né? Não faz sentido, por exemplo, você colocar a final do BBB. Eu tô falando bastante do BBB, mas é pra ficar bem marcado. Antes de 2 paredões, assim. Então a gente dá o vencedor e aí depois tem mais 2 paredões. Fica uma coisa meio vazia, né? Fica meio sem sentido. Então, quando você tá lidando com situações que já são ali, né? Você não pode mexer, por exemplo, você não pode mudar um vencedor, você tem que pensar aquilo da melhor forma para criar um clímax. E esse clímax é o melhor filme, porque tudo é encaminhado para isso. Você assiste a cerimônia para esse momento. E mesmo que você tenha quase certeza absoluta do vencedor do Oscar, você fica até o final se você for muito fã da cerimônia, né? Porque é um momento de consagração, é um momento final, é um momento que você vê a equipe toda lá no palco. Enfim, é um momento legal de fechamento. E aconteceu uma coisa muito estranha esse ano, que foi, eles mudaram a ordem das coisas. Primeiro, eles anteciparam a categoria de melhor direção, o que pra mim foi uma surpresa, porque assim, a categoria de melhor direção também é uma das grandes categorias, né? E acabou que toda a potência que teria esse momento histórico da gente ver a segunda mulher na história do Oscar a ganhar na categoria de melhor direção, que tava todo mundo torcendo pra diretora de Nomadland, a Chloe Zhao. O que acontece? Beleza, ela recebe no meio, um pouco depois, assim, da metade da cerimônia, e fica uma coisa meio, assim, um momento que seria mais triunfal fica reduzido. Beleza. E aí
as coisas vão se desenrolando até que a categoria de melhor filme, tipo assim, afinal, né, a categoria mais esperada, ela é adiantada. E ficou muito estranho por várias questões. Primeiro por essa, porque assim, gente, quando a gente pensa em estrutura de roteiro, o que a gente tá pensando, né? A gente tá pensando nesse clímax. Esse clímax, ele é o ponto mais alto dessa nossa trajetória. Ele é o ponto mais alto do que a gente está contando. Então, se eu antecipo ele, você precisa de um ponto ainda mais alto que supere isso aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards, que é sobre o Poe, a filosofia da composição. E ele fala uma coisa muito incrível. O Edgar Allan Poe diz que quando ele escrevia os seus poemas, enfim, os seus contos, ele nunca deixaria que qualquer outro ponto do texto dele ofuscasse esse clímax, porque tudo levava a isso. E ele não hesitaria em diminuir, em reduzir, no sentido de potência mesmo, uma parte daquilo para que o clímax continuasse sendo esse ponto alto do que ele estava contando. E o que acontece? O Oscar antecipa isso e aí a gente começa a criar na nossa cabeça o que pode ser melhor do que isso. Se antecipou é porque tem alguma coisa. E como infelizmente a gente tinha um candidato na categoria de melhor ator, que foi a última categoria a ser apresentada, no lugar da que seria o melhor filme, a gente tem um ator que morreu, que foi o Chadwick Boseman, e que até então a gente tinha tido menções rasas sobre ele, né? Tanto no momento in memoriam foi tipo segundos, então a gente esperava que, beleza, trocou porque provavelmente vamos ter um momento de homenagem. E não foi isso que aconteceu. Aconteceu um momento anticlimático terrível que prejudicou tanto o vencedor, que foi o Anthony Hopkins, como também o Chadwick Boseman, porque criou-se toda uma antecipação, né, daquele momento final que não foi o que nós esperávamos, apesar do Anthony Hopkins ser, assim, acho que foi a melhor atuação da carreira dele, foi sensacional. Ele ficou ofuscado, o público ficou muito frustrado com aquela situação, e não foi porque exatamente o Chadwick não ganhou, mas sim porque nós esperávamos uma coisa que não aconteceu. E como muitas vezes a gente não consegue enxergar de maneira prática que é um problema de estrutura de roteiro, é uma frustração porque antecipamos uma coisa que não vimos, acaba que isso ficou assim, fiquei um pouco frustrada porque o Chadwick não ganhou. Não foi exatamente por isso, mas sim por uma falta de estruturação, né? Por uma falta de coerência dos produtores da cerimônia, que anteciparam, colocaram uma sementinha na nossa cabeça e não cumpriram. Então eu achei que seria muito válido eu falar sobre isso com vocês, porque isso é uma aula. Eu cheguei a comentar no meu Instagram sobre Mank, né? Que não adiantava ter lindos figurinos, linda fotografia, técnico, assim, tecnicamente impecável e não tão bom roteiro. O filme foi indicado ao Oscar e ficou ofuscado na premiação porque o roteiro era péssimo. O roteiro de Mank é ruim. Eu nem gosto de falar isso, mas é ruim. E aí a gente tem uma premiação que, apesar de ter vários problemas que limitavam mesmo por conta da situação mundial, né? Porque não pode ter aglomeração e tudo mais, tinha o roteiro, ele poderia dar conta, poderia fazer bonito e anular, ou não anular, mas assim, deixar com que a gente esquecesse esses problemas, né? O roteiro, ele salva vários pontos técnicos, mas o roteiro, quando ele é fraco, ele evidencia todas as outras falhas. Então assim, gente, roteiro é base. É a base do audiovisual. E o audiovisual, ele vai muito além de um filme. Ele vai muito além de uma série. É roteiro de premiação, televisionada, né? É o roteiro de um clipe, é o roteiro de um vídeo no YouTube, é o roteiro de muitas coisas. Então, infelizmente, o maior pecado, o maior erro desse Oscar 2021 e fez com que a audiência saísse frustrada e um sentimento muito ruim em relação à premiação foi justamente o problema no roteiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo e compartilha com aquele seu amigo que eu sei que também ficou bolado com esse Oscar. E nós nos vemos num próximo vídeo. Um beijo!